Olá pessoal, me chamo Francisca, sou professora de Biologia, tenho pós-graduação no meio ambiente e também em Física, portanto irei dar conteúdos referentes a Enem e vestibular, certo? Nas disciplinas de Biologia e Física. Nosso primeiro conteúdo é sobre a evolução. Ciclo de surgimento e continuidade de várias espécies. A evolução é um processo de mudança e adaptação dos seres vivos. As modificações ocorridas no meio ambiente com o passar do tempo. Nós sabemos que o mundo em si, ele passou por um processo de evolução, assim como os seres vivos e também assim como a tecnologia cada vez mais vem avançando e isso se dá-se o nome de evolução. Entretanto, na segunda metade do século XIX, entrou em cena a teoria de que todos os organismos dividem o mesmo ancestral, ou seja, é como se todo ser vivo viessem de um só ancestral, sendo o ciclo evolutivo uma junção de transformações lenta rumo às novas variações de espécies. Vamos agora falar um pouco sobre as teorias evolucionistas. Vou citar dois exemplos de uns grandes evolucionistas, que foi Lamarck e Darwin. O biólogo francês Lamarck formou uma das primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos. Para explicar, surgiu duas leis, a lei do uso e do desuso. A lei da transformação dos caracteres adquiridos. Como está aqui mostrando na imagem, quando eu falo da lei do uso e do desuso, como vocês podem ver ao lado, tem essa imagem aqui, que é justamente falando sobre a lei do uso e do desuso. O que essa imagem quer nos dizer? Quer dizer que quanto mais você usa algum músculo, maior ele fica. Daí, no caso, Lamarck deu esse exemplo da girafa, Segundo alguns historiadores, lá no início do nosso universo, quando foi criado alguns tipos de seres, certo? A girafa, ela não tinha o pescoço grande como se tem hoje, certo? Antigamente, a girafa tinha o pescoço menorzinho. Por quê? Porque ela comia arbustos, ou seja, capim, coisas terrestres, no caso, plantas que são menores. Mas com o passar do tempo, essas plantas foram se entrando em extinção. E a girafa, para sobreviver, ela tinha que procurar árvores mais altas. O que aconteceu? Ela tinha que esticar o seu pescoço. E foi com que ela foi, nesse esticar o pescoço, foi crescendo o pescoço, ou seja, para ela se alimentar, para se sobreviver. Então, a lei do uso e desuso de Lamarck quer dizer isso: quanto mais você usa o seu músculo, mais ele cresce. A lei do uso e desuso pontua que quando uma espécie utiliza determinada parte do corpo com maior intensidade, essa parte se desenvolve ainda mais que as outras, como eu acabei de falar, Se tem um exemplo do pescoço da girafa. Já as partes que não são tão usadas podem sofrer atrofiamentos. Então, a girafa do pescoço menor, ela entrou em extinção, porque o alimento acabou, então não tinha como ela sobreviver com as árvores maiores. Então, o que aconteceu? O pescoço dela foi se atrofiando e ela entrou em extinção. A lei do uso e desuso, também, segundo aqui a lei, a transmissão dos caracteres adquiridos afirma que certas características são transmitidas para as novas gerações com o passar dos anos. As características adquiridas em que a gente recebe nossos ancestrais também,
nós mesmos, ser humano, a gente pode adquirir nossos pais, nossos avós, ou seja, a cor do olho, a cor da pele, o cabelo, certo? Então, essas são as características em que cada ser humano, né, também pode obter da sua própria evolução dos seus ancestrais, certo? Apesar do pioneirismo, essas leis apresentam falhas. No caso do uso e desuso, não pode ser deixado de lado o fato de que as características dos organismos são definidas pelo gênese, não necessariamente pelo uso contínuo e intenso. Outro erro inclui a segunda lei, já que as certas características não podem ser transmitidas, pois não estão inseridas na formação genética. Vocês podem perceber, pessoal, que há meio uma controvérsia, né, entre a lei do uso e desuso e as características, certo? Segundo também alguns pesquisadores, no momento em que você nasce, você já nasce com um gene, todo mundo sabe disso, né? Então, esse gene você vai adquirir a uma certa característica, que se vai ser mais do seu pai ou se vai ser mais da sua mãe. Aqui também nós podemos ver cavalo. Cavalo, segundo, né, a lei do uso e desuso, antigamente é como se ele tivesse alguns tendões, né, dedos, certo? E com o passar dos anos, com a evolução, certo, dos seres vivos, né, o cavalo, ele então não tem mais dedo, e sim casco. Vamos falar um pouco agora sobre Darwin. A gente viu um pouco sobre Lamarck, né, a lei do uso e desuso. Vamos falar um pouco sobre Darwin. Darwinismo, ou seja, Darwin, né, criada pelos naturalistas Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Essa ideia evolucionista acredita que as espécies vivem em constante luta pela adaptação, sobrevivendo apenas os mais fortes e capazes de se reproduzirem. Ou seja, para Darwin, né, e Wallace, os dois acreditavam que os seres vivos, eles sobrevivem por a adaptação e pela sobrevivência, ou seja, os mais fortes é que sobrevivem. Apesar do conceito da seleção natural ser aceito e estudado pela biologia, não consegue explicar quais os atributos deixam determinadas espécies mais fortes e adaptáveis e como são transmitidas para esses descendentes. Essa explicação apenas surge com os estudos sobre a genética. Como vocês podem perceber aqui na imagem, aqui foi uma evolução do ser humano, certo? Segundo a biologia, o ser humano ele tem o mesmo DNA de um macaco. Então, é como se de um longo tempo o ser humano ele viveu uma evolução, como vocês podem perceber aqui, né? Aqui mostra até mesmo como o ser humano fosse um pouco corcundo e a evolução fez com que ele ficasse mais ereto. Já no neodarwinismo, também chamada de teoria sintética da evolução, surgiu no século XX e acrescenta as teorias da seleção natural como a genética. Aqui nós vamos estudar um pouco sobre a genética. A ocorrência incorpora os conceitos de mutação e recombinação genética. O monge botânico Gregor Mendel, após anos da teoria darwinista ser lançada, realizou várias experiências com o cruzamento de ervilha para encontrar o que futuramente seria conhecida pela ciência como um gene. Lembra que eu falei um pouco sobre o nosso gene? Cada ser vivo nasce com um gene, que esse gene vai vir com uma característica
que você vai adquirir ou da sua mãe ou do seu pai. Então, Mendel pegou as ervilhas e fez o cruzamento, certo? Para identificar a genética do ser humano. Sobre a genética, nós vamos estudar em algumas outras aulas. Vamos saber mais um pouco sobre essa questão de gene, de cromossomos, isso no conteúdo da genética. Então, aqui, como vocês podem ver ao lado desta figura, nós temos uma ervilha lisa. Quando eu falo que essa ervilha ela é lisa, então quer dizer que ela é uma ervilha saudável. Quando eu falo que uma ervilha ela é rugosa, então quer dizer que essa ervilha vem com uma mutação. Então, eu fiz o cruzamento entre a ervilha lisa e a ervilha rugosa. E eu juntei e deu uma ervilha 100% lisa. Isso é genética, um gene. Então, quer dizer que esse gene aqui, dessa ervilha, vai ser liso. Provas da evolução. Para que as teorias evolucionistas fossem aceitas, fez-se necessário buscar as evidências. A seguir, vamos conhecer alguns pontos que nos ajudam a entender a evolução das espécies. Vamos começar por os órgãos homólogos. O que seriam esses órgãos homólogos? São os organismos que possuem a mesma origem embrionária, porém com funções diferentes. Isso afirma a ideia de que todos os seres compartilharam de um ancestral em comum, Se observarmos as patas de um crocodilo, já irei mostrar uma imagem, e de um rato, por exemplo, vamos perceber que ambos apresentam a mesma anatomia, diferenciados somente pela funcionalidade. O sistema que gera esse processo é chamado de divergência evolutiva. E aqui nós temos falando sobre os órgãos homólogos, né? Aqui nós temos a mão de um ser humano, nós temos a de um gato, a de um golfinho e a de um morcego. Vamos agora ver sobre os órgãos vestigiais. Algumas espécies apresentam órgãos pequenos e sem grande utilidade, mas esse mesmo órgão em outra espécie pode ser essencial para a sobrevivência. O apêndice, por exemplo, nos roedores, é a parte responsável pela digestão dos alimentos. Já para o homem, é apenas uma estrutura pequena e sem... Já para o homem é a parte... Já para o homem é apenas uma estrutura pequena e sem atribuição. Aqui nós temos, no caso, o olho, alguns músculos, o intestino, e a coluna vertebral. E nós temos também os fósseis. Os fósseis são os vestígios que comprovam a estadia de algumas espécies, tanto animal como vegetal. Em algum momento da vida terrestre, eles podem ser encontrados em rochas, gelos e normalmente são partes duras que conseguem passar pelo processo de fossilização, como no caso os ossos e até mesmo as conchas. Para descobrir o período em que determinado fóssil esteve na Terra, os paleontólogos investigam o tamanho do composto químico, no caso o carbono, chumbo, entre outros. Aqui ao lado nós temos um fóssil de um dinossauro. Como já diz a história,
Creio que vocês já ouviram falar demais sobre os dinossauros, né? Que eles foram extintos. Eles já existiam na Terra, só que eles foram extintos. E que hoje só tem os fósseis. Devido às mudanças climáticas ou às configurações físicas, né, desse ser em que entrou em extinção. Mas não só os dinossauros, mas sim outras espécies de animais que vêm entrando em extinção e também alguns tipos de vegetais. Vou finalizar essa primeira parte desse conteúdo, porque esse conteúdo ele é muito extenso, certo? E nos próximos vídeos eu estarei falando mais um pouco sobre a evolução. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas. Esses conteúdos são dos mais que caem tanto em vestibular quanto no Enem. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer e também deixar algum comentário se você gostou ou não. E até o próximo vídeo.